Fora da Caixa. A análise dos factos que marcam a atualidade. Ora, seja bem-vindo, caro amigo ouvinte, ao Fora da Caixa, sempre às terças-feiras, com a análise de Vladimir Silves Ferreira, a quem saudamos. Olá, muito bom dia. Muito bom dia, Orlando. Muito bom dia a todos os radio-ouvintes e cá estamos. E cá estamos para a nossa habitual análise a alguns assuntos que vão fazendo atualidade. Ontem foi o dia do município de Praia, com a sessão solene que aconteceu, foi o ponto alto, mas antes da sessão solene houve também outras atividades. O Festival da Gamboa foi igualmente um dos pontos culturais para assinalar o dia do município. Ouvimos várias vozes a falar da Praia, do contexto atual, sociopolítico e económico, das conquistas, mas também de vários desafios que a Praia tem pela frente. Sobretudo, o consenso que deve impairar, né? Que deve ter lugar dentro da gestão camarária, e será também este um dos desafios que os atores políticos na capital do país têm em mãos. Sim, sem dúvida. Bom, eu fui eleito municipal aqui no município da Praia por duas vezes. Fui eleito municipal de 2008 a 2012 e voltei a ser também deputado municipal de 2016 a 2020. Portanto, esta experiência autárquica permitiu-me olhar para esta questão daquilo que são os desafios que o município da Praia enfrenta e para mim destaco aqui a questão da necessidade do estatuto especial para o município. A meu ver, o estatuto especial não deve ter como... Aqui a primeira preocupação sequer é a questão de se alocar mais recursos para o município. Mas sim, o aspecto mais importante deve ser permitir ao município dotar-se de uma estrutura administrativa à altura das suas exigências. Portanto, não faz muito sentido de que o município da Praia, seja a capital do país, não é? Seja administrado com base nos mesmos instrumentos que os municípios da Brava ou Mosteiros ou Maio, face as diferenças em termos de população, de demandas e de desafios. Me lembro da minha experiência quando fui eleito municipal. Nós realizávamos mais sessões extraordinárias do que as sessões ordinárias. Porquê? Porque as necessidades do município da Praia são superiores ao que o atual Estatuto dos Municípios prevê. O Estatuto dos Municípios não se comparece, a meu ver, com as especificidades da capital. Daí que, em termos de composição dos órgãos de gestão do município da Praia, se poderia ganhar muito com a criação de estruturas inframunicipais de gestão, como as juntas de freguesia. Um dos grandes problemas apontados pelos municípios, estou aqui a dar um exemplo, sabe, é a dificuldade de se conseguir uma audiência com o presidente da Câmara. Mas reparem, quer dizer, no município não é possível um presidente atender a todos individualmente num município com mais de 150 mil habitantes. Isso pode ser possível na Brava, pode ser possível no Maio, mas é impossível na cidade da Praia pela dimensão que tem. Daí que a reestruturação administrativa da gestão do município é fundamental e só é possível com um estatuto especial que diferencie o município da Praia dos outros municípios. No entanto, não tem sido possível, né, a sua aprovação. Há aqui alguns desencontros entre os partidos políticos sobre esta matéria. Sim, porque as opiniões mudam em função das circunstâncias eleitorais, não é? Portanto, eu quando era eleito municipal e fui eleito municipal numa altura em que o Sr. Primeiro-Ministro era Presidente da Câmara e ele era um grande defensor desta questão, portanto, da criação do Estatuto Especial do Presidente da Praia. Atualmente não sei, quer dizer, o problema é que quando um partido deixa de ser poder no município, perde esse entusiasmo e só volta a ganhar esse entusiasmo quando volta a recuperar o poder. É esta questão que precisamos ultrapassar para que se possa criar consensos no Parlamento. É preciso também que se explique aos cidadãos de todo o país que
E esse estatuto não deverá ser, nunca poderá ser, no sentido de aumentar a hegemonia da praia em relação ao resto do país, mas será sim no sentido de dotar a praia de uma estrutura de gestão que melhor se adapte às suas circunstâncias. Vejam, não faz sentido a praia ter a mesma estrutura administrativa que a Brava, quer dizer, as diferenças são enormes, os desafios são enormes, e precisa-se, portanto, de consenso entre os partidos e consenso a nível parlamentar. No entanto, voltando à cerimónia solene comemorativa do Dia do Município, e tem a ver com a minha questão inicial, quando eu falava da importância do consenso, do bom senso também, nota-se um clima de crispação entre o edil e também os eleitos locais. E é importante que se resolvam também essas situações para o bem da praia, capital do país. Mas não tem sido possível. Ao longo do mandato, notamos que o Francisco teve lá algumas dores de cabeça. Sim, eu nesse aspecto volto a falar da minha própria experiência. Eu penso, é a minha opinião muito pessoal, que as sessões solenes comemorativas do Dia do Município não é um espaço para disputa político-partidária. Portanto, os discursos partidários nós podemos ter nas sessões normais da Assembleia Municipal. As sessões solenes são momentos mais pacíficos, solenes. deveriam ser, mais pacíficos, não é? Deveria. Eu defendi isso e fiz isso durante todo o tempo que fui eleito municipal e fui líder da bancada e fui sempre porta-voz da bancada que representei na Assembleia Municipal e defendo e continuo a defender que são espaços institucionais. Há outros espaços para se fazer oposição, digamos assim. Mas pronto, quer dizer, cada partido tem a sua estratégia. Eu acho que não dignifica o ato, não acrescenta e não resolve os problemas do município. Agora, lá está, cada partido tem a sua estratégia e atua da forma que achar melhor. Cabe aos municípios, ao eleitorado, avaliar. Até porque nas sessões solenes temos um público diferente, há pessoas que são convidadas, o corpo diplomático, cidadãos, entre pessoas, enfim, que não têm nada a ver, digamos assim, com o espaço político partidário em si. Portanto, o discurso deveria ser mais polido, diferente nessas ocasiões. E quem fala das sessões solenes comemorativas do Dia do Município também fala no próprio Parlamento. Sim, com certeza. Portanto, aqui reforço o que disse há pouco. E como bem reforçou aqui o jornalista Orlando, quer dizer, as sessões solenes são espaços de reflexão sobre os desafios, apontar caminhos e apontar soluções, estabelecer-se consensos. E repare, quer dizer, assim, como bem disseste, é uma sessão específica com a presença do corpo diplomático, com a presença de entidades civis e religiosas. Portanto, é um momento de exaltação do município e não de combate político-partidário. Mas, pronto, quer dizer, quando se denota que há um gradual afastamento das pessoas da vida político-partidária, tem a ver um pouco com isto. Não chegamos a abordar aqui a questão da decisão da Rádio Nacional de deixar de transmitir ao vivo as sessões, mas eu penso que para a maior parte dos munícipes, a maior parte dos cidadãos cabo-verdianos, é uma questão relativamente pacífica, porque a transmissão integral de todas as atividades do Parlamento não acrescentam e não se aproveita muita coisa. E eu acho até para o bem do próprio Parlamento, quer dizer, é uma decisão que protege o próprio Parlamento, o facto de digamos assim, dispensar os ouvintes de terem que ouvir determinados discursos e determinadas situações que em nada abonam. Algumas vozes até defendem que esta decisão da rádio, não é, em não transmitir na íntegra as sessões do Parlamento, até protege os próprios deputados, porque estão muitas vezes numa exposição excessiva junto da opinião pública, junto da sociedade, com a transmissão como a rádio fazia nos modos que fazia antes, não é? Exatamente. Até porque basta vermos exemplos de outros países. A solução passa pelo Parlamento criar a sua própria rádio, a sua televisão, se assim entender, e disponibilizar no circuito da TV digital
o cidadão que tem interesse e quiser ouvir na íntegra tem essa opção, e não tem que ser necessariamente na Rádio Nacional, que tem a sua programação própria e que presta um outro serviço, e é natural, quer dizer, uma coisa é há uns anos atrás, quando não tínhamos outras alternativas, não tínhamos redes sociais, o custo de se criar uma rádio e uma televisão eram pesadíssimos, não é? Eram custos elevados. Hoje em dia não, quer dizer, há outros meios de acesso às informações, nomeadamente às sessões do Parlamento, que não tem que ser necessariamente de forma integral na rádio. Portanto, a rádio prestou um serviço importantíssimo durante todo esse tempo, mas as sociedades mudam, os desafios mudam, as alternativas também se diversificam e já não faz sentido. Mas não é só em relação ao Parlamento, quer dizer, em relação a muitas outras coisas, podíamos estar também a pensar na redefinição do papel da rádio e da televisão pública. Por exemplo, Angola já está a preparar, né, a legislação sobre a transmissão das estações pela rádio e televisão do Parlamento angolano, ou seja, não necessariamente tem de ser dos órgãos do Estado. O mesmo já acontece, já é uma prática em outros países que têm as suas próprias estações de rádio e de televisão do Parlamento. Certo? Mas pronto, são questões, como disse, continuam a ser analisadas e junto das redes sociais, sobretudo, há aqui sempre aquele impacto, né? Hoje quase que tudo vai se desembocar nas redes sociais. E pegando das redes sociais, Vladimir, vou para uma outra questão para a nossa análise, que tem a ver com a nomeação do ex-presidente da Câmara Municipal do Porto Novo, Aníbal Fonseca, para dirigir o Conselho de Administração da Zona Económica Marítima Especial de São Vicente. E notamos uma chuva de críticas, portanto, de pessoas que consideram que não deveria ser Aníbal Fonseca a dirigir a Zona Económica Marítima Especial de São Vicente, uma vez que é uma pessoa que também já está na reforma. Outras consideram que quase que é um prémio depois de ter perdido a Câmara Municipal do Porto Novo. Mas também há aquelas vozes que acabaram por aplaudir esta decisão, desejando boa sorte e sucessos a Aníbal Fonseca nestas novas funções. Como é que analisa também esta nomeação? Bom, aqui temos que ver o seguinte: o primeiro-ministro, Ulisses Correia Silva, já no mandato anterior estabeleceu como regra sempre reaproveitar os seus autarcas derrotados. Portanto, isso foi assim nas anteriores legislações, como por exemplo Oscar Santos, que após perder as eleições foi promovido a governador do Banco de Cabo Verde. E o primeiro-ministro manteve sempre esse princípio neste novo ciclo eleitoral com os autarcas derrotados. Não é o primeiro e seguramente não é o último. Por outro lado... Mas no governo do PCV também aconteceu com houve alguns casos. Sim. Pessoas que perderam eleições ou que deixaram de dar as funções, mas foram também nomeadas para cargos públicos. Isto tem acontecido, não é? Sim. Talvez no caso atual de uma forma mais com regras mais previsíveis, talvez. Bom, por outro lado, também essas nomeações é uma forma de reforçar alianças com figuras, parte do seu primeiro-ministro. Aqui, talvez na qualidade de presidente do MPD, é uma forma de reforçar alianças com figuras que já foram importantes e que em muitos casos continuam sendo relevantes na estrutura do partido, tanto a nível nacional como a nível dos seus municípios. E é importante ter em conta aqui, e talvez isso está acontecendo numa frequência talvez não tão normal em outros momentos, e aí se diferencia talvez de outros governos passados. Mas aqui é importante ter em conta que o MPD ainda não realizou as eleições internas. E, em princípio, isso vai acontecer ainda este ano. E esta é mais do que certo que Luís Correia Silva vai voltar a ser candidato e a continuar a liderar o MPD. Portanto, estas nomeações vêm também na sequência da sua estratégia de manter alianças, de manter aliados para os embates internos que se aproximam. E, sendo ele candidato, portanto, para ele é importante também manter a sua base firme. Por outro lado, se é verdade também, aqui temos que estas nomeações geram sempre algum ruído nas redes sociais, mas são ruídos que são rapidamente esquecidos, e eu penso que não é algo que tem
tido grande impacto na definição das escolhas do eleitorado. Por isso mesmo que o primeiro-ministro, jogando com estas duas situações, ele assume esse risco de fazer essas nomeações, porque não tem grande impacto eleitoral, gera um ruído muito pontual e ele consolida a sua base de apoio. Uma vez que o tempo é bastante escasso, temos um outro assunto também que domina Portugal e que tem, direto ou indiretamente, igualmente importância para nós aqui em Cabo Verde, onde temos uma grande comunidade, que são as eleições legislativas de domingo em Portugal, onde, portanto, a Aliança Democrática sai vencedora, mas para análise gostaria também de focar aqui a subida do Chega. Quando as pessoas tinham alguma reserva, nota-se aqui uma grande subida, não é? Sim. Quer dizer, não é fácil fazermos uma análise aprofundada em poucos minutos, mas vamos tentar aqui resumir o contexto, né? Portugal é um dos países mais pobres da União Europeia. Portugal é um país que tem sofrido bastante com a fuga em massa de jovens que saem do país e migram para outros países europeus. Esta saída de jovens tem feito com que o país também seja cada vez mais um país receptor de imigrantes. Atualmente, cerca de 15% da população portuguesa é composta por estrangeiros, e estamos a falar de algo que ocorreu num tempo muito curto, ou seja, em poucos anos houve um grande aumento de imigrantes, mas sobretudo de novos perfis de imigrantes. Estou a pensar de imigrantes provenientes do Paquistão, Bangladesh, etc. E, portanto, cidadãos com uma matriz cultural diferente dos portugueses. E sem contarmos também com a consolidação da imigração brasileira e dos países lusófonos. Portanto, tudo isso tem feito mudar, digamos assim, a sociedade portuguesa, que foi sempre uma sociedade acolhedora e integradora de uma forma geral dos seus imigrantes, aqui pensando sobretudo nos países da lusofonia, mas este quadro está a alterar. Portanto, a forma como o Chega tem se popularizado tem, em parte, esta razão de ser. Portanto, é importante termos em conta também que a entrada de Portugal na União Europeia gerou muito entusiasmo na altura, mas olhando agora com certo distanciamento temporal, podemos ver que Portugal se desindustrializou-se em grande medida. A agricultura, a pesca, os setores produtivos foram muito afetados e muito desincentivados a produzirem, e tudo isso tem feito com que o país esteja numa situação económica não tão segura quanto poderia estar. Portanto, o desencanto com a política, os partidos do tradicional arco do poder, portanto o PS e o PSD, cada vez mais envolvidos em escândalos de uma relação promíscua entre os interesses privados do setor privado e os interesses coletivos do Estado. E pronto, essas eleições tiveram como razão inicial, portanto, um escândalo com o seu primeiro-ministro, que alegadamente favoreceu uma empresa de si próprio. Mas essas situações são situações que vamos continuar a ver e acompanhar. O novo governo, muito provavelmente, vamos ter mais casos do tipo. Portanto, os partidos do arco do poder, o regime português, está cada vez mais desacreditado no cidadão comum. E, infelizmente, isso tem sido uma arena fértil, um espaço fértil para o surgimento de propostas extremistas, como Chega, com os resultados que tem. Mas isto também não é um caso exclusivo de Portugal. A Europa, no seu todo, sobretudo com os efeitos da chamada guerra na Ucrânia, a Europa está se encaminhando para uma situação difícil, e o aumento da crise e o aumento das despesas militares em detrimento dos setores sociais tem feito com que haja uma maior ascensão dos partidos de extrema-direita como uma forma de protesto do cidadão comum.
Mesmo já para finalizar, gostaria que lançássemos um olhar ao novo ano letivo. Já está anunciado para 15 de setembro e, portanto, o Ministro da Educação fez este anúncio no município de São Salvador do Mundo durante a reunião do Conselho Alargado do Ministério da Educação. E há algumas questões que sempre se colocam a cada início de um ano letivo, que têm a ver muitas vezes com alguns atrasos na conclusão de obras, com materiais didáticos também e com todos os constrangimentos que isto tudo acaba por trazer. O facto de ser anunciado já agora tem ou não alguma vantagem, alguma implicação, algum benefício, digamos assim, para todo o sistema e os pais encarregados de educação? Sim. Já agora, quer dizer, Amadeu Cruz, Ministro da Educação, foi voltando ao tema anterior, foi um dos primeiros autarcas resgatados pelo Primeiro-Ministro e que tem feito um percurso no Ministério da Educação, primeiro como Secretário de Estado e agora como Ministro já há algum tempo, não é? Em relação aos desafios do novo ano letivo, vejo a questão da plena efetivação da gratuidade do ensino a todas as escolas do país, do básico e do ensino secundário. Pois ainda em muitas escolas se pratica a cobrança da chamada caixa escolar, fotocópias, folhas de testes, etc. É preciso, portanto, clarificar esta questão, a legalidade destas cobranças e clarificar como o Ministério deverá compensar as escolas pela perda destas receitas. Penso também que o Ministério deve promover uma profunda avaliação do modelo dos agrupamentos. Se é verdade que, em muitos casos, este modelo serviu para otimizar os recursos humanos e infraestruturas, os equipamentos das escolas, e aqui estou a pensar sobretudo nos centros urbanos, mas, por outro lado, em muitos concelhos rurais em que as escolas estão situadas com alguma distância uma das outras, a mobilidade dos estudantes e professores tem sido um grande desafio face à distância das escolas dentro do mesmo agrupamento. Portanto, o modelo não é mau, mas há adaptações a fazer, por isso é um modelo que precisa ser avaliado e repensado em função disso. Outro desafio importante também é o Ministério continuar a investir na valorização da carreira docente. Portanto, quer dizer, a carreira docente, os professores durante muito tempo ficaram para trás relativamente a outras profissões, portanto é um processo que já está atrasado e, portanto, o Ministério terá que continuar a correr atrás do prejuízo de forma a dar maior dignidade ao exercício da função docente e claro está, isto implica também uma certa capacidade de negociação do Ministério da Educação junto do Primeiro-Ministro, junto do Ministério das Finanças e também da sociedade cabo-verdiana no setor, no sentido de percebermos do valor e da importância de termos uma classe docente dignificada e basta observarmos, quer dizer, a quantidade de docentes que estão pedindo licença sem vencimento, saindo do país, e é algo que precisamos estancar, valorizando a classe. Portanto, um grande desafio para o próximo ano, eu elegeria aqui a questão de se continuar a melhorar as condições de trabalho dos professores. Muito bem, Vladimir Silvas Ferreira, como sempre, agradecimentos da Rádio de Cabo Verde pelos seus comentários. Marcamos encontro para, na próxima semana, se Deus assim o entender, a continuação de um excelente dia. Boa semana. Com certeza, igualmente. Muito bem, obrigado. Foi assim mais uma edição do Fora da Caixa, aqui com a análise sempre às terças-feiras de Vladimir Silvas Ferreira. Fora da Caixa, a análise dos factos que marcam a atualidade.